Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de personagens 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Não tem como alguém ver isso na sorte no YouTube, eu acho, porque eu vou deixar esse vídeo como não listado. Só para a turma de vocês, tá? Só a turma que está aqui. Esse vídeo ele não é para ser público. Mas se alguém achou esse vídeo na internet, porque a internet é muito misteriosa, parabéns. A aula de hoje, a gente está na nossa quarta aula, né? Quarta aula aqui da nossa listinha. A gente vai falar sobre malha básica, base mesh. Então é a aula falando sobre técnicas de produção de malha básica, técnicas de safadeza em malha básica, porque nem tudo vai ser necessariamente fazer, né? E na verdade, o nosso primeiro trabalho é criar uma malha básica do personagem, tá? Para isso, eu tenho que escolher um personagem de ponto de partida. E aí eu fui ver os personagens do Takara, né, para ver o que eu tenho aqui de opção. Para facilitar minha vida, eu vou evitar coisas assim que não tem o corpo do personagem na aula de hoje, mas futuramente talvez eu interesse fazer exatamente isso, quando for uma aula de tecido ou de pano. Né? Na aula de hoje eu queria um corpinho que desse para ver bastante da estrutura. Então eu pego uma coisa assim, mesmo que não tenha muito detalhe anatômico, não seja um negócio muito decupado, para essa aula eu vou pegar isso aqui, lembrando que na malha básica também é possível fazer o figurino como malha básica, tá? Então, coisas que eu vou querer para poder fazer minha malha básica, né? Que vem da pesquisa que a gente fez. Corpo inteiro. O corpo inteiro para mim é interessante, então às vezes o design é muito legal, mas não tem o corpo todo, então eu vou ter que ficar inventando como é que são as pernas, né? Às vezes a pose também ela não contribui, né? Então, por exemplo, a pose aqui desse personagem, meio que não dá para entender tão bem o volume, igual essa que está de 3/4, né? Então eu consigo ver um pouco da lateral dela, então esse design vai me ajudar um pouco mais a entender a forma, tá? Já é complicado bastante esse design, sendo que eu vou fazer só uma malha básica, só uma blocagem de malha. Eu não devo conseguir fazer a blocagem inteira na aula de hoje, porque eu tenho que explicar uma série de coisas, então eu vou explicar as técnicas, eu vou ver até onde eu consigo ir nessa malha básica, mas a gente tem lá no Canvas, se vocês entrarem aqui, né, existe o vídeo completo de eu fazer uma malha básica. Ou seja, se eu não conseguir fazer na aula de hoje uma malha básica completa, já tem um vídeo que é um vídeo que também está exclusivo para essa turma, para as turmas do presencial do curso de jogos, tá? Então essa aula ela não está no YouTube assim, disponível, ela está aqui para vocês. Então é um complemento de aula em cima do que eu vou gravar hoje, beleza? Tranquilo? Então, para começar, vamos pegar aqui o meu design. Tinha outros bem legais que eu pensei em fazer. Tem o Caetano Veloso aqui, tem o Belchior, tem a Tina Turner. Cadê a Tina Turner? A Tina Turner. E é isso mesmo. A gente fez o personagem do Takara baseado em gente de verdade. Conta pra ninguém, porque não pode, a lei não deixa. Mas vamos usar esse aqui. Eu vou exportar isso aqui para ficar mais fácil de eu encontrar. Esse aqui é a Mariah Carey. Então vamos deixar ela aqui, uma cópia dela aqui, só para não interferir nos arquivos, né, do Taka. Imagem gigante, tamanho A4, não precisa disso tudo. Mas vou deixar por enquanto, porque a gente se vira lá. Se eu estiver achando muito grande, eu volto aqui e limito isso, tá? É só isso que eu queria fazer no GIMP. Agora vamos pro Blender. Vamos pro Blender. Então, o que vai acontecer? A primeira coisa, vocês já devem saber fazer isso, se não sabe, a gente relembra, é adicionar a imagem de referência, né? Então vou usar essa imagem de referência aqui, a Mariah, tá? Então, o que mais que eu vou fazer com essa imagem de referência antes de começar a fazer meu base mesh? Eu não quero marcar bobeira e fazer uma malha e depois ajustar o tamanho dela, isso é vacilo. Eu quero que essa imagem já esteja no tamanho que eu vou produzir o meu personagem, tá? Então, se meu personagem ele vai ter 2 metros, por exemplo, eu já vou fazer ele com essa altura mais ou menos aproximada, então já vou deixar meu concept alinhado com isso. Não tem por que eu perder tempo
tentando adivinhar qual que vai ser a altura, né, depois que está tudo pronto. Não, já vamos fazer o personagem na altura correta. Isso vai poupar correções de rig, correções de apply, correções de exportação. Faz no tamanho certo. Tá? Aqui cada quadrado desse no Blender é 1 metro. Eu estou calculando uma coisa em torno de 1,80 m aqui. Vamos fazer ela autona. Né? Se estiver achando muito grande também, pode reduzir um pouquinho. Fazer ela. Não sei qual é o tamanho da Mariah Carey. Eu acho que as divas é tudo alta, né? Eu acho que esses pois é. Eu acho que não tem problema fazer ela com um pouquinho mais de tamanho, não. Eu não vou querer ficar clicando nisso sem querer, tá? Então, também não vou querer que isso tampe meu modelo. Então, eu vou fazer alguns ajustes na minha imagem para isso, tá? Eu gosto de separar as coleções, então é uma coleção de referência. Se eu tiver que buscar outras referências, eu vou buscar aqui, tá? Nessa pasta. Então, reference. Vou fazer uma coisa para a qualidade de vida de vocês, alunos que estão aqui, né? Vamos colocar 1,25 de tamanho de fonte. Acho que já ajuda um pouquinho. Não ajuda muito, não, mas ajuda um pouco. Isso aqui é a Mariah. O nome dela do PNG é Mariah também. Eu queria ter renomeado, mas eu só lembrei disso agora. É legal que tudo seja bem nomeado. E vamos fazer 2 ajustes aqui. O primeiro ajuste tem a ver com a configuração da imagem aqui no menu de imagem. Eu quero que ele sempre fique atrás do que quer que seja que eu esteja modelando. Tá? Eu não quero que ele tampe. Eu também não quero imagem em ângulo torto, imagem nesses espaços esquisitos. Então eu vou desligar a visualização em perspectiva. O que significa aqui é que na hora que eu entrar em perspectiva, ela vai sumir. Tá? Isso é bom para não deformar a imagem, né? Eu também posso falar que eu só quero ela aparecendo nos eixos alinhados. Significa que eu vou ver ela quando eu estiver vendo de frente, de lado, né, de costas, né, mas eu não vou ver ela quando eu estiver fazendo algum ângulo estranho, porque é muito fácil perder o alinhamento das coisas, tá? Eu posso, mas por enquanto eu vou deixar assim, lembrando que eu posso voltar isso aqui a hora que eu quiser. A hora que eu quiser eu posso vir e mudar essas configurações. Isso é só uma configuração inicial para que eu não comece a modelar com um ângulo distorcido e me perca na profundidade do Blender, e também para que isso não seja visto às vezes tampando meu modelo. Se eu for tampar o meu modelo, talvez eu queira tampar usando a opacidade, né? Ou seja, se eu quiser colocar o desenho por cima, fazer um detalhe, vamos supor que na hora de chegar do cinto, eu falo, pô, mas agora eu quero a imagem na frente, mas eu não quero ela tampando. Eu posso falar, não, eu quero a imagem na frente, mas eu quero com uma opacidade baixa, tá? Beleza? Tranquilo até agora, gente? Suave? Então, back, both, significa que está dos dois lados, tá? Frente, significa que ela está só na frente. Back, significa que ela está só atrás. Tá? E aí, ó, esse Mariah aqui vai ser Mariah front, porque eu não tenho frente e lado, mas talvez eu queira duplicar ela, né? Talvez eu queira duplicar ela e rotacionar ela em 90 graus assim, ó. Vou fazer por aqui. Eu não quero ela tampando o meu rolê. Eu só quero, na hora que eu estiver modelando, ter uma referência dela. Tá? Então, na hora que eu estiver fazendo blocagem dela vista de lado, aliás, vamos fazer desse lado aqui, que é melhor para mim. Né? Então, talvez eu queira ela aqui. Na hora que eu estiver modelando aqui, eu tenho uma comparação. Né? E exatamente por causa desse incômodo aqui, talvez eu queira só na hora que estiver alinhado nos eixos. Na hora que eu estiver rotacionando aqui, ela não vai me incomodar. Ou seja, essa visão lateral ela não vai ficar me pentelhando na hora que eu estiver navegando. Só na hora que eu estiver vendo de lado mesmo. Beleza? Tranquilo? Então, essa aqui vai ser a Mariah side. Tá? Não é left and right, é side mesmo. Eu não tenho 2 imagens. E aí, o último ajuste, antes de começar a pensar
em modelo, modelagem, essas coisas, é trancar esses caras para não ficar mexendo nele sem querer, nem clicando sem querer. Principalmente para quem usa a seleção no mesmo clique que a ação, né? Que é você usar no botão esquerdo a seleção e a ação. Eu não uso assim, então isso não é um problema para mim, de fato, mas é um problema para quem está querendo, às vezes, dar um clique e o clique também faz seleção. Tudo bem, a gente vai ligar aqui ó, a capacidade de seleção e eu vou desabilitar a capacidade de seleção dessas duas imagens, ou, se você quiser, do conjunto inteiro. Então agora eu não consigo clicar e selecionar isso aqui, ó. Tá? Deixa eu, inclusive, deixar meu Wacom configurado aqui. Né? Então não consigo clicar e selecionar. Isso é um bom jeito de garantir que você não vai mexer sem querer nas coisas. Tá? Vamos criar uma coleção nova. Essa coleção eu vou chamar de Base Mesh. O correto seria talvez Mariah Base Mesh, mas como eu só tenho um personagem e eu estou explicando um conteúdo, vou chamar só de Base Mesh. E aí, vamos lá. Tem mais de um tipo de Base Mesh nessa vida, né? Vamos escrever Base Mesh. Vocês lembram de eu dando aula só online, vocês sem ver minha cara, e eu fazendo exatamente a mesma coisa? Tão esquisito isso. Mas vamos lá. O primeiro Base Mesh que eu vou citar aqui seria o Base Mesh de blocagem. Que é muito bom para minha avaliação, não precisa preocupar em fazer um Base Mesh de um tipo ou outro. O que você achar mais confortável, tá ok, tá? O Base Mesh de blocagem, ele é só os volumes do modelo que você vai fazer. Não tem nenhuma preocupação com topologia, com superfície, com quantidade de vértices, não tem nada disso. É só quais são os volumes, tá? Então esse é um tipo de Base Mesh, beleza? Existe um tipo de Base Mesh que já é o Base Mesh com a poligonagem na direção correta, que já possui a topologia, tá? Eu vou chamar ele de topologia. Porque você só faz a topologia se você não tem uma topologia boa. Mas se você tem uma topologia massa, às vezes você vai esculpir detalhes, ou você vai modelar detalhes numa versão high poly, mas você não vai desalinhar aquilo com o seu modelo original. Isso é muito mais barato, na verdade, do que fazer a escultura e depois fazer a retopologia. Mas requer um planejamento muito maior, né? Que é você fazer uma versão do seu modelo que ela é, ao mesmo tempo, a contagem de polígonos certos e os volumes corretos, nos fluxos corretos para o seu jogo. Então, é como se você fizesse um modelo final de jogo, sem ter as texturas ou a escultura, mas já sabendo que ela vai completar. Tá? Alguns modelos que a gente consegue com topologia, eles vão vir de repositório. E alguns vão vir de plugin mesmo, de add-on ou terceiros, né? Vou colocar terceiros aqui, só porque não importa, né? A aula é para vocês vão entender, tá? Então, são modelos que já vão vir com a topologia. Ou seja, não tem por que eu apagar um modelo que eu trouxe de Base Mesh ou destruir ele, porque ele já tem uma topologia correta. Seria meio loucura eu falar, pô, mas eu já tenho o rosto certo, com os cortes certos, no lugar certo. Para que eu vou esculpir, perder essa topologia e fazer de novo, tá? Então, a gente tem esses dois processos de Base Mesh, tá? E no de topologia também tem, obviamente, você pode modelar, né? Que às vezes é aonde está o conforto de quem trabalha. A se saber, porque eu sou das antigas, eu sou velho, eu sou na época que não existia escultura digital. Não existia, só não existia. Então, tudo que a gente fazia era modelagem. Então, a nossa modelagem high poly, medium poly, low poly, você já tinha que fazer ela planejando assim. Era mais barato. De certa forma, era mais rápido também, mas deixa quieto. Mas ele tinha um porém, né, que você tinha que fechar muito planejamento no 2D. Né, porque uma vez que você entrasse no processo de produção do modelo, você não ia querer ficar retocando demais, porque você está fazendo uma topologia muito, muito precisa. Então, se o cliente falar, tem que mudar aí o rosto,
mudar alguma característica, talvez fosse realmente um problema de retoque. Você fala, nossa, mas então peraí, eu tenho que refazer toda. Para mudar isso aqui de lugar, eu vou ter que refazer, às vezes, toda essa parte do rosto para poder acertar a topologia. Então, era um pouco mais delicado nos processos de revisão e aprovação. Então, sem contar que tem artistas e artistas, né? Tem artista que achava esse método de modelagem muito difícil, porque você tá, ao mesmo tempo que você está modelando, você está definindo os volumes, e as ferramentas que vieram de escultura, elas meio que agilizam a compreensão do volume, trazem um universo de escultura mais próximo para o artista. Então você tinha muita artista que não conseguia migrar do físico para o digital, porque não tinha nada parecido com o que ele usava, nenhuma analogia, né, de ferramenta, né? Então o cara fala, tá, mas eu não faço extrude quando estou esculpindo, eu aperto a massa, eu espremo a massa, eu puxo a massa, né? E vocês estão aí puxando polígono, isso não é a mesma coisa. Então essas distâncias interferem muito. A se saber, tá? Deixa eu começar com as coisas que a gente não vai usar na avaliação, mas que a gente pode usar na produção dos jogos, porque não custa você saber que você tem uma boia salva-vida, né, esperando em algum lugar. Então, vamos começar por repositório. Deixa eu apagar isso aqui. Não, deixa eu deixar, vamos deixar, senão eu esqueço. Vamos começar por repositório. Vamos no site do Blender. Esse é o site do Blender. Já foram no site do Blender? Já leram o manual do Blender? É muito legal. Eu recomendo, né? Se você for na seção de download, geralmente você vem aqui, né? Quem baixa pelo site vem aqui, baixa o Blender, vai embora, nunca mais volta. Tá tudo certo. Não tem nada de errado nisso não. Mas deixa eu mostrar um negócio aqui. Tem uma seção que chama Demo Files. Nessa seção, o primeiro bundle de asset é Base Mesh. É o primeiro bundle de asset que eles oferecem para você. Que é malha básica para você não começar uma escultura ou uma modelagem do zero. O segundo é um cubo, um diorama em cubo, com uma lista de materiais possíveis a se usar. Todos com 0 copyright. Olha que doido. Ah, porque o Blender não tem os material. Você abre lá os outros softwares, tem os material. Gente, olha só, dá um scroll aqui de LED que às vezes, pra você ver a quantidade de demo file que o Blender oferece, com conteúdo para vocês explorarem, tá? Só fica a dica. Quer aprender Geometry Nodes? Geometry Node para fazer árvore, grama, folha? Tem aqui, ó. Para espalhar conteúdo, né? Para fazer padrão geométrico de superfície, né? É possível, né? Bevel Profile para modelagem, brush de escultura tridimensional, né? Tem um brush que você esculpe, quando você pressiona o brush, já sai o nariz, já sai a orelha, já sai o chifre, já sai a forma, né? Então, olha só, tudo ferramenta de escultura que tem aqui, ó. Automasking, com recurso de pintura, exemplo de arquivo montado, todos os splash screen do Blender, né, todos os splash screen do Blender, você consegue baixar o arquivo para ver como que o cara fez o splash screen. Todos eles, ó. Inclusive esse agora, que é o atual. Muito interessante. Mas, o que eu quero falar é que tem o Base Mesh aqui, ó. Deixa eu abrir esse arquivo, eu já baixei ele, tá? Eu já fiz o download dele. Eu deixei, inclusive, numa pasta minha de recursos, porque eu não sou bobo nada, né? Então, eu tenho aqui, eu vou copiar isso aqui para minha pasta local, só porque ali é na nuvem, eu não quero fazer nada na nuvem por enquanto. Olha só, aqui tem os thumbnails, aqui tem um texto explicando a versão, explicando o que tem aqui, né? E aqui tem um blend. Vai ser, para minha máquina, vai ser sempre, né? Olha só, informação importante, né? Isso aqui é tratado como asset, tá? O Blender, você pode transformar uma pasta no seu sistema em uma pasta de biblioteca de assets do Blender, né? Então, se você colocar, por exemplo, se você pegar um objeto e qualificar ele como asset, e colocar esse arquivo de Blender dentro de uma pasta
de gerência sua, você consegue montar uma biblioteca de assets para você não ter que ficar dando append, por exemplo, você poder só vir aqui e dar drag and drop dentro do sistema. Para mim, tanto faz. Eu não estou preocupado com isso, não. O que eu quero mostrar é essas malhas aqui, ó, elas têm topologia que já é bem funcional para várias situações, né? Deixa eu tirar o raio-x aqui. E às vezes é isso que você vai precisar para poder fazer seu trabalho, né? Então não tem por que você fazer do zero, né? Já tem o V aberto. Então, o que você vai fazer com uma malha dessas às vezes é... Opa, eu quero ligar Proportional Editing, né? Vamos colocar aqui Smooth. E às vezes o que você vai fazer é, tipo, escala num pedaço, né? Grab num ângulo, né? Às vezes o que você vai fazer é esse ajuste aqui, né? Ou ainda, né? Às vezes o seu ajuste vai ser feito através das ferramentas de escultura, né? Então às vezes você vai... Deixa eu pegar um grab aqui. Você vai ajustar isso aqui por aqui, né? E daqui você vai conseguir tirar a forma que você quer, né? O que facilita bastante na hora de pensar que você vai fazer um personagem. Você pensa assim, não estou começando do zero, né? Estou começando de alguma estrutura aqui, tá? Então, dá né, com as ferramentas de escultura, você consegue fazer coisas como engordar, né, uma pessoa, né, aumentar o tamanho da... Vamos fazer um inflate no braço aqui, um inflate na mão, fazer um inflate na coxa e na perna. Então, eu quero vir de frente, eu quero... Deixa eu fazer uma um pouco mais agressiva agora. Acho que assim tá bom. Obviamente que eu posso fazer a mesma coisa com o olho, né? Eu tô fazendo com o corpo, eu posso ir no olho e fazer a mesma coisa, né? Mas a partir dessas malhas, eles vão me dar aqui. Estão dando 4 bases, né? Um corpo mais realista, né? Um corpo mais cartunesco masculino, um corpo feminino mais realista, um corpo feminino mais cartunesco. Um cartoon mais aproximado do cartoon ocidental, né? Como Pixar, DreamWorks, Disney, né? Então, é esse tipo de exagero. Ele ainda tem outros assets aqui que, né, tipo caveira, né, mão separado, né? Então, de novo, isso aqui é um ponto de partida que vocês podem pegar. Então, repositório é uma das formas de conseguir uma malha básica. A distância que tem disso aqui para um personagem finalizado é tão grande que você pode relaxar. Isso não minimiza o seu trabalho, né? O adianto aí é só, tipo assim, cara, eu não tenho que fazer pesquisa de onde que fica o ombro, onde fica o joelho, né? Você ainda tem que pensar em proporção, anatomia, traço pessoal, é muito serviço a partir disso aqui, né? Então, pois é, isso vai ajudar a gente por exemplo, se você tem que fazer 4, 5 personagens e todos eles têm que começar do zero, né, é complicado. Mas se você vai começar todos eles a partir de um corpo humano, você ganha um tempo aí, de novo. Não minimiza o trabalho em termos de valor mesmo. Que é tipo, nossa, eu criei um personagem, mas eu não criei a malha básica. Será que meu trabalho é pior? Não é. Não minimiza nesse sentido. Mas ele, com certeza, adianta o tempo. Com certeza ele adianta o tempo. Então, quando eu falo minimiza, significa que seu trabalho não é menos valioso porque você partiu de um base mesh. Então, acho que eu pensei que até na faculdade a gente poderia partir do base mesh. Vocês vão poder a partir da segunda entrega. Tá, então tipo, a gente vai aprender a fazer, mas se eu fazer uma coisa muito boa, a gente vai... Exato. A primeira entrega, vocês vão fazer o base mesh vocês mesmos.
na raça. E tudo bem, tá tudo bem, pode ficar feio o que for. Na hora de partir para a segunda etapa, que é a partir de um base mesh, detalhar, fazer figurino, cabelo, né, e todas essas coisas, já pode usar repositório se quiser. Se vocês acharem que os modelos desse repositório trazem o estilo que vocês querem para o jogo, fechou, brother. Mas tem outro jeito de fazer. Vamos ver outro jeito de fazer. Por que não, né? Por que não? Então, aqui ó, foi repositório. Certo? Vocês entenderam o repositório? É o famoso baixa e dá append. Fino. Então, eu já apagar isso aqui, ó. O próximo é addon, plugin. Existem plugins de fazer personagem humanoide no Blender. Você tem o plugin do Make Human. O Make Human também funciona como um software à parte, tá? Mas se vocês forem entrar hoje no site do Make Human, vocês vão ver que eles têm esse MPFB, parece um palavrão, que foi atualizado em julho, né? Que é isso mesmo, né? Não tem mês 13? É julho. E isso é o quê? Eles estão desenvolvendo o software deles para funcionar como addon dentro do Blender. Para você não ter que sair para o software e fazer a malha. Tem um outro, chama MBLab. Que é o que eu vou mostrar para vocês em ação. Eu vou entrar aqui. MBLab é um outro software de geração de malha básica, tá? É um projeto que era de um cara só, aí uma comunidade assumiu e meio que está estável. Ele não tem nenhuma implementação nova, tem um tempo, mas é porque ele está relativamente estável. Eventualmente, esse povo aparece com um boost de coisa nova, mas para o que a gente quer, que é Base Mesh, ele funciona muito bem e eu tô com ele instalado aqui, né? Então, porque eu tô com ele instalado aqui, eu consigo gerar a malha básica aqui, tá? Então, deixa eu mostrar a zona que é. Deixa eu fazer um projeto novo. Deixa eu salvar isso aqui como home, como Base Mesh aula. Salvar isso como Base Mesh aula. E deixa eu abrir um arquivo novo aqui. E vamos ver o MBLab. Essa zona aqui, ó. Aqui tem a orientação do site, né? Mas quais são as minhas opções? Eu posso criar um projeto a partir do MBLab ou a partir do Master Updater. Não faz muita diferença isso pra gente. Qual que é o ponto de partida do projeto? Interessa para mim isso aqui, ó. Qual que é a base anatômica que eu vou começar? E essa é a lista que eu tenho de opção. Então eu tenho Afro-Female, Asian Female, Caucasian Female, Latino Female, Afro Male, Asian Male, Caucasian Male. Então vamos falar assim, fêmea alfa? Não, calma. Fêmea afro. Fêmea asiática, caucasiana, latina, macho, né? Macho africano, macho asiático, macho caucasiano, macho latino. Anime feminino tem dois tipos aqui, ó, modelo 1, modelo 2. Anime realista. Mentira? Mas a gente vai ver ele mesmo, porque esse é o que deu curiosidade, ele que a gente vai ver. Anime male modelo 2. Realistic anime male. Elfo fêmea, né? Elfo macho e anão macho. Então, não está pronto porque na hora que você olhar o design, não, mas tem coisa para mexer aí, exatamente. A base pode ser funcional, mas não libera a gente de trabalho. Aqui, ó, eu vou pedir o Realistic Anime Female. Eu vou pedir para ele usar o Eevee como motor de renderização, tá? E vou pedir para ele trazer luzes de estúdio, né? Só para isso. E aqui, ó, ele tem um monte de opção para finalização, porque ele faz
o boneco e ele faz o rig do boneco, né? Então ele faz o pacote todo, ele faz a textura da pele também. Então, vamos lá. Deixa eu criar. Ele vai demorar um pouco, ele não é tão leve assim. Quer dizer, para essa máquina ele não é tão leve. Essa máquina ela frita usando esse negócio. Na hora de renderizar, então, rapaz. Roda, mas, né, ele vai soar aqui, ó. Foi. Foi. E aí o que acontece? O que acontece? Isso aqui, ó, não termina aqui. Depois que ele cria, eu tenho controle de idade, massa e tonificação. Ou seja, eu posso engordar o personagem, né, ou emagrecer o personagem. Vamos pôr um pouquinho mais de massa. Eu posso fazer ficar mais musculoso. E eu posso envelhecer o personagem ou deixar mais jovem, né? Vou deixar tudo mais ou menos no meio aqui que a gente pode tratar isso. Então, isso aqui é o shape do personagem. E eu tenho aqui, ó, depois que eu criei o personagem, ele tem uma biblioteca de tipos, de biotipos, que seria a ampulheta, né, que é tipo cintura fina, gigante musculoso, fitness, tipos comuns, né, tipo que é gente da rua, atlético. Gente da rua é tipo comum, a gente que vê na rua é gente comum. Também é gente comum, diga-se de passagem. Também é um tipo comum. Se você vai no centro de BH, é até muito comum. É um tipo comum, não está errado não. Mas a forma mais de pera, a forma mais retangular, então você tem os biotipos, tá? Você tem como gerar aleatoriamente, tá, essas medidas, né? E aí você tem como tratar cada medida do corpo. Então, todas as partes do corpo aqui são editáveis. Então, você pode mudar o tamanho do ombro, o tamanho da pelvis. Então, você tem muita coisa que você pode editar aqui. Ele está me dando a malha do corpo nu, assim, do personagem, completo. Com rig, com customização fina da coisa, né? Customização bem completa. Ele tem até pose, se você quiser, tipo, tratar pose, essas coisas, tá? E ele tem um editor de pele também. Então, porque na hora que eu criei aqui, ele criou uma pele, né? Então existe uma pele aqui que vai ser pesado para o meu PC, né? Isso é uma coisa importante de notar. Então, se eu mexer aqui, vai demorar um pouquinho para ele atualizar. É porque né, tipo, minha maquininha ela não é muito bala. Deixa eu pôr no modo renderizado só para vocês verem melhor o que está acontecendo. Só para vocês verem o peso que é na maquininha aqui, o suor que é. Então, se eu colocar, sei lá, vamos pegar 0,2 aqui de cor de tom. E deixa eu pegar o valor aqui demora um pouquinho ainda. Então, a maior parte do meu problema aqui é esse. Os controles de skin, né, os controles de pele, vai lhe dar quanto de veia que tem, quanto de mancha que tem, quanto de pinta que tem na pele e tal, mas para o meu PC vai demorar demais. Então, se eu reduzir, por exemplo, o óleo, eu tenho que esperar um pouquinho o meu PC pensar para ele atualizar o shader, né? Então, mas meio que dá para ver, né? Eu imagino que vocês tenham conseguido ver que está menos brilhoso, né? Então, deixa eu puxar a complexidade da pele com um valor meio ridículo aqui. Né? Vai ficar... vocês entendem o que está acontecendo, né? Ele está puxando esses detalhes tanto para preenchimento que virou uma mancha só, né? Então vamos pôr 0,5. Vamos ver que ele está escurecendo a pele através de pigmentação mesmo, né? Então
se eu puxar pigmentação para baixo, né, ele não vai, tipo, apagar a pele, né, ele vai reduzir a pigmentação dela. E aqui a coisa das pintas, né, então vamos colocar um de freckles. Então aqui a gente está vendo que tem bastante pintinha nela, né. Então, bem completo, tá? E aí, a ideia né, dessa ferramenta é que, tipo assim, você pode finalizar, né? Tipo assim, depois que você terminar, você finaliza. Eu vou finalizar com texturas e fazer o backup. Vou fazer isso aqui mesmo nessa pasta minha Home. Vou chamar de Skin MB Lab. E aí, ele finalizando, ele vai me dar outras ferramentas. Vai demorar um pouquinho para ele pensar, né? Ele vai dar outras ferramentas para lidar com rig, com rig de face, rig de expressão, padronização de controle. Então, a ideia é realmente ele gerar um personagem que já é animável, com rig, e em cima disso você faz os detalhamentos que você quer, que seria figurino, cabelo, né, e retocar a textura, né, e sei lá o que mais. Então aqui, ó, todas as texturas que ele vai usar, ele vai gerar aqui, né, e depois que eu terminei, ele fala assim, ó, beleza, o que você quer fazer depois que você criou o personagem? Você quer fazer o que de rig? O que você quer fazer de expressão, né? Então, quer criar rig de face? Quer fazer uma expressão na face? Quer importar assets de cabelo, de roupa, né? Quer posar, animar ele, né? Você quer importar captura de movimento, né? Então, ele faz isso. E aqui, deixa eu pegar aqui só para vocês verem. Deixa eu vir aqui no meu skeleton aqui. Eu quero display, viewport display, front, né? Então, assim, o personagem está irrigado. Então, tipo, meio que agora é fazer roupa e animar, né? E você pode texturizar também, porque o que ele fez aqui como, né, criação de conteúdo, né, foi criar né, eu tenho as texturas todas, né, então se eu pegar aqui a textura de pele para mexer, eu posso pintar, tratar, editar. Então, ele cria os mapas pra gente. Bem completo, até demais, né, até mais do que a gente precisa. De novo, para a aula aqui, não para a vida de vocês, né? Mas é interessante, tem bastante recurso, dá uma lida no User Guide se vocês quiserem aprofundar mais nele, né? Lembrando que vocês podem usar ele só para gerar uma malha mesmo, e em cima dessa malha trabalhar. Ele dá muita diversidade de personagem. E aí, com esse, a gente liberou aqui o nosso base mesh de addon, que é um outro jeito. Tem outros addons, mas esse aqui já me ajuda. Terceiros, a gente tem hoje em dia o Unreal, né, que é o famosão, que é o gerador de personagens. Eu não sei se eu tenho aqui o Make Human instalado. Não sei se eu tenho. Vamos dar uma olhada nos meus apps. Se não tiver, não tem problema não. Eu não usei ele tem muito tempo, porque eu meio que migrei para esse outro do MB Lab. Mas o Make Human é um que eu usava bastante. Ele tinha em downloads aqui, ele tinha o lançamento estável dele, né? E... por isso eu não baixei, porque é coisa do PPA, né? Tem que instalar ele pelo meu gerenciador de pacote. Instalar ele pelo gerenciador de pacote.
Deixa eu pôr aqui, make human. Eu tenho que instalar a biblioteca de pacote dele, por isso que eu não instalei. Mas é um software que funciona mais ou menos igual esse que eu mostrei agora, esse addon que eu mostrei. A diferença é que ele tem interface própria, ele vai gerar um arquivo que você tem que importar para dentro do Blender. Então ele vai gerar um FBX ou um colado ou um DAI. Ele tem aí na máquina de vocês, né? É esse mesmo. Mas é uma coisa. E aí, deixa eu ver se eu ponho o PPA dele aqui só para... Talvez baixar a versão de Windows mesmo. Vai demorar. O meu problema com o download é isso aqui, ó. 1 hora para fazer o download. Aí não dá, não. Então, oremos. Mas vocês têm aí, e basicamente a diferença maior é que no final você tem que exportar, mas ele tem como gerar o rig, como gerar textura também, né? Então, se vocês olharem, por exemplo, em topologia, ele consegue gerar o modelo high poly e o low poly. Se vocês olharem, por exemplo, em pose, ele tem como ligar o rig. E se olhar acho que em render tem como colocar textura, não sei. Tem como escolher mandar a boca, dente, língua, sabe? Ele é bem completo. Mas o foco dele é realismo. Ou seja, o foco dele é fazer modelos realistas, né? O MBLab tem a opção dos estilizados anime, né? E o repositório do Blender tem a opção de fazer o download, né, do modelo. Aqui, ó, quando eu falo em modelagem, seria a modelagem como a gente viu no Assets 2, né, a modelagem de você fazer ela puxando os polígonos sem grandes empecilhos, né, sem preocupar tanto com tipo, preocupar em fazer a forma sem preocupar, não, mas... Né, e depois a escultura, e depois... Não, você já vai fazer o modelo funcional, né, então... Dá só um exemplo aqui rapidinho, né? Se eu fosse colocar aqui um cilindro como base, mesh, cilindro, de 8 cortes, sem preenchimento, nothing, né? Deixa eu medir aqui ele, mais ou menos, tá bom. Se vocês olharem as aulas mais antigas minhas, né, as aulas de outros semestres, vão ver que eu modelo boa parte do personagem direto mesmo, usando a subdivisão de superfície como referência para o meu high poly, na verdade. Então, o que eu faço é fazer o máximo possível para que não tenha muita distância entre o meu low poly e o nível de subdivisão 0,1 aqui, né, o primeiro nível de subdivisão. E eu geralmente modelo até boa parte do modelo com isso aqui desligado, né? Pensando já, por exemplo, não, peraí, vai ter o joelho aqui, eu vou precisar do corte do joelho para poder animar, né? Tipo, eu vou precisar da altura da coxa aqui, né? Então, assim, eu preciso de cortes para poder fazer curvatura na coxa, né? Eu preciso arredondar ou deslocar isso aqui, né? Eu preciso, mesma coisa na batata da perna, eu preciso fazer ajuste de forma, né? Ajuste de posição, né? Então, a modelagem, quando eu falo assim, é possível modelar já o personagem, a estrutura do personagem, né? Já pensando, por exemplo, se vai ter a bota, né? Tipo assim, não, vai ter essa bota aqui, então já vai ter, tipo, deixa eu desligar esse proporcional por enquanto. Então já vai ter, tipo, isso aqui na canela, sabe? Então você já faz a estrutura mesmo do que é o personagem que você quer, já resolvendo o volume. E essa parte de resolver o volume é que é o mais complicado para quem vai fazer isso aqui. Eu estou fazendo esses cortes aqui, ó,
E eu não estou tão ligado no low poly disso, tipo assim, a ponto de ficar restringindo o corte, mas eu também não estou perdendo a medida do que é uma boa topologia, do que é um bom espaço. Então, de novo, esse é um método que eu chamo de topologia, porque você está fazendo já um modelo correto, já um modelo que vai ser útil e prático para o jogo. E terminando esse modelo, você pode basicamente implementar ele. Né? Você pode basicamente colocar ele lá no BO. O que vai vir de escultura aqui, ó, se eu fizer esse modelo, vai ser dobra de roupa, vai ser costura, vai ser esses chanfros. Então, eu vou deixar a escultura só para os detalhes menores. Então, eu vou fazer uma duplicata desse modelo depois para vir esculpindo os detalhes, já sabendo que esses modelos se alinham. Né? Então, para ver que fica meio eficiente. Só que, ao mesmo tempo, é muito difícil entender o volume do modelo desse. Às vezes, por exemplo, para acertar o rosto, nossa, às vezes demora demais para acertar o rosto. E é uma modelagem que não tem como eu fazer rápido aqui para vocês no nosso tempo de aula. Aqui, né? Eu tenho mais uns 50 minutos de horário aqui. Eu não posso só pegar 50 minutos e, vou modelar aqui. Vou gastar 50 minutos, não vai ficar completo. Não vai ficar completo. Mas aí, se vocês tiverem curiosidade em ver eu produzindo um modelo high poly nesse sentido, eu deixei lá a playlist lá no canal, né? Lembrando que meus vídeos não são monetizados, então não estou querendo like nem subscribe, não. Eu quero só mostrar que tem esse processo que eu estou falando da modelagem, ela já ser o resultado que você quer, né? Você está usando o Subdivision Surface para fazer quase que o LOD da coisa, então você tem o Low Poly, que é o Subdivision desligado, e você tem, por exemplo, o Close, que é o Subdivision no nível 1 ou 2, né? E você faz todo o corte já pensando em deformação. É o que eu fiz nessa demonstração de modelagem aqui, ó, nessa playlist de demonstração de modelagem. Deixa eu... editar no YouTube. É meio longo, você não precisa ver isso não. Mas se vocês olharem isso aqui, vocês vão ver que minha modelagem final, né, a modelagem que eu estou usando, ela é basicamente eu fazendo boa parte do personagem já um modelo mesmo, já no formato, já o que eu quero, sem muita volta não. Tá? Então isso é um outro jeito de produzir, tá? Então não tem problema você sair produzindo o personagem já na estrutura que você acha que vai ser usada e depois produzir. De novo, convenções de indústria às vezes deixam a gente meio preocupado. Mas todo mundo está esculpindo, eu não vou esculpir, eu vou fazer um modelo direto. Cara, vai. Mais uma referência boa de modelagem desse tipo que eu lembrei agora. Na biblioteca que da PUC tem o DVD Blenderella, que é a mulher modelando o personagem inteiro só no poly by poly, que foi o jeito que eu aprendi na vida. Só que a aula dela é melhor que a minha. A aula dela, eu preciso dar a aula dela de novo. Vocês podem pegar o DVD e ver. Deve ter online. Deve ter online, porque, né? Mas Blenderella tem, obviamente, alguém postou todas as coisas, né? E se vocês forem olhar isso, ela faz o modelo nesse processo de shaping só dando os extrudes, e aqui ela está usando Subdivision Surface. A topologia dela são esses cortes aqui, e quando ela desliga o Subdivision Surface, dá para ver que tem pouca distância entre o meu high poly e o meu low poly, né? Então eu reduzo muito corte, mas o modelo não encolhe, ele não estufa, sabe? Ele só altera um pouco o tamanho. Isso aqui, de novo, é um curso toda a parte. A gente tem um DVD na biblioteca, se vocês forem lá e quiserem pegar. Tem um DVD com curso. Não sei se tem DVD player ainda, mas tem aqui. E se não tiver, vocês acham isso online. De novo, são formas de ver a modelagem high poly, a modelagem de criação de personagem, sem passar pelo processo de escultura para chegar no resultado final, ou tendo o processo de escultura não como forma de definir o modelo, mas só de acrescentar detalhe.
seja, seu modelo já está todo definido e você vai só acrescentar detalhe. Dá para entender isso que eu falei? Você consegue entender? Massa. Então, vamos porque é divertido. Porque, né, o ponto é esse. Todos esses métodos são muito legais, mas eles não são divertidos. Divertido é você fazer bagunça. Vamos fazer bagunça. Quando a gente fala do método de blocagem, que é um negócio que eu acho que vocês podem experimentar com mais liberdade. Bom, se algum de vocês está interessado em já aprender a modelar bem pra caramba, topologia, né, fazer a coisa, tem que começar a tentar fazer esse modelo, mas vou pensar em termos mais simples na vida. Deixa eu entrar aqui vou começar de novo com o meu cilindro, tá? Só que dessa vez eu quero meu cilindro com 12. Eu vou querer ele fechado, tá? Eu vou querer ele fechado. Provavelmente eu vou querer o espelhamento também, tá? Mas eu vou simplificar minha vida. E aí, o que eu vou fazer aqui? Em vez de eu preocupar em qual que é a superfície, qual que é o corte, nada disso. O que eu estou preocupado aqui vou fazer a mesma ideia da coxa aqui que eu tinha feito antes, né? Vou fazer uns cortes aqui, né? Vou espremer num lugar, alargar no outro. Vou usar o proportional editing para, às vezes, puxar uma batata da perna, empurrar uma coxa, né? Se eu quiser fazer, por exemplo, a bota, né? Nesse mesmo esquema que eu fiz antes, né? Posso fazer, mas aqui, ó, sei lá como é que eu vou fazer o pé, né? Sei lá como é que eu vou fazer esse pé. Tem um vértice que ficou lá no meio. Quero apagar ele. Sei lá, não sei mesmo. Mas eu sei que tem uma coisa meio arredondada, né? Então vamos pegar aqui uma esfera. Vamos colocar essa esfera marcando, sei lá, a ponta desse pé aqui. Mais ou menos assim. Inclusive eu vou fechar isso aqui. Deixa eu colocar isso aqui. Eu vou extrude, merge, etc. Eu vou usar só peça fechada, tá? Extrude, merge, etc. Vamos pegar isso aqui. Scale em X. Vamos pegar o proportional editing. Grab. Eu quero só conectado, eu não quero ir pegando todo mundo não. Eu quero pegar só o que tiver conectado. Vou puxar aqui. Grab. Mas não está emendando. Vamos colocar um cilindro para emendar também. Ou um cubo. Vamos colocar um cubo para emendar? Vou colocar um cubo para emendar. 5, 7. Grab. Scale. E aí, tipo assim, se eu quiser, por exemplo, subdividir o cubo ou fazer alguma outra estrutura, eu posso, não tem problema. Tá? Esse é parte do rolê aqui. Não tem problema. Tá? Deixa eu pegar você, vamos jogar você para dentro aqui, talvez assim, mais ou menos. Tá ótimo. Tá ótimo como bloco. Vamos ligar um mirror aqui só para a gente ter como eu puxar isso aqui. Vou colocar um cubo aqui, ó. Vou colocar um cubo aqui. Esse cubo aqui eu vou mais ou menos apagar essa face aqui. Faces. Ctrl L. Vou ligar o clipping aqui só para dar um subdivide aqui. Subdivide. Não, vamos lá, vamos fazer um. Pode ser um subdivide. Subdivide e vamos colocar um smooth aqui nesse subdivide. Ó, já é uma poupança.
É, E aí, mesma coisa, eu vou pegar a mesma lógica que, não, eu quero a forma mais ou menos do quadril, eu não quero fazer o quadril propriamente dito. Se você tiver uma pesquisa anatômica, você pode fazer, por exemplo, os formatos dos músculos, se você quiser, não tem problema. Tá? Isso não interfere no processo. Hum? Pe- Perna depende muito da deformação. A saia dependendo da deformação da perna. No caso de saia e perna, eu acho que vale a pena. O ponte, você sabe que o braço é que vai definir a deformação. Então eu faria a perna. No caso de uma jaqueta, por exemplo, faz o volume da jaqueta. Não tem porque fazer o volume do tronco, sabe? Então, é mais porque coisas que o rig depende demais. Você vê onde é que está a deformação para definir o corte, ele vai fazer o volume que vai gerar ele. 16 por 12. Aqui eu vou tirar o clipe. Esses que são simétricos assim, ó, eu vou sempre pegar só metade, tá? E usar o clipping para poder emendar aqui, tá? Então, vamos pensar que no caso dessa esfera aqui, ó, desse centro aqui, vamos pegar, acho que assim tá pouco. Vamos deixar assim mesmo. E aí eu vou pegar a mesma coisa, proporção editing, pegar os vértices que eu acho que vão me ajudar a definir mais aonde que é a silhueta às vezes, da barriga, às vezes a silhueta das costas ou do tronco, né? Tipo, puxar isso aqui vamos puxar isso aqui para dentro e esse aqui para fora. Vamos puxar isso aqui para ser mais ou menos o volume que é da barriga. Isso aqui é mais ou menos a lateral do quadril. Ela não tem o quadril aqui tão definido, é mais alto, né? Então talvez eu possa subdividir esse cara aqui com o smooth, né? E usar essa medida mais larga para subir esses valores aqui, puxar, né? Tipo, onde é que eu acho que vai dar mais volume para a barriga ou para a coxa, né? Então, não, isso aqui eu não tenho que preocupar com demais, não. É só se eu estou achando os volumes. Vou adicionar aqui esfera de novo. Né? Vamos adicionar outra esfera, sem o clipping. Para definir onde é que vai estar o ombro. Né? Onde é que vai estar mais ou menos a estrutura do ombro. Vamos adicionar aqui um cilindro para definir mais ou menos onde é que vai estar, onde é que vai estar a estrutura do braço. Mesma coisa, eu posso vir aqui. Mais ou menos. Está comprido esse braço? Senhor Jesus. Adicionar mais um cilindro para o pescoço. Então, vamos ligar o raio-x aqui. Vamos ligar o clipe. Só para eu ajustar isso aqui. Scale, grab, scale. Vou vir de lado aqui, scale. Deixa eu ligar de novo aqui. Grab. E a mesma coisa, tipo, tudo que eu fizer, eu vou ajustando, tipo, nos ângulos para poder acertar aqui, né, tipo, opa, quero Alt, Scale, Rotate,
grab. Posso dar extrude que eu quiser, posso dar o espremimento que eu quiser. Não, nada disso é motivo para preocupação. E por que não é motivo para preocupação? Blocar é muito rápido. Blocar é muito rápido. Assim, se eu estivesse modelando ainda eu quero mais um. Se eu estivesse modelando naquele esquema que eu falei, eu ainda tá, tipo, resolvendo perna. Eu ainda tá pensando, não, mas aqui o pé, né? E aqui eu já tô assim, não, o volume tá mais ou menos bom, então tá bom. O volume tá mais ou menos correto, então fechou, né? Esse é o tamanho da cabeça que eu quero. Tá um cabeção, tá uma cabecinha, né? De novo, você vai resolver essas questões de proporção. Deixa eu reduzir agora mais um pouquinho a cabeça. Scale. Essa ideia parece que é bem menor, né? Eu não vou detalhar algumas coisas, não é o ponto, tá? Eu detalhar algumas coisas. Talvez eu queira mudar um pouquinho algumas estruturas aqui, né? Talvez eu queira voltar e mudar uma coisa ou outra. Aqui também é onde eu posso começar a usar a escultura para algumas coisas se eu quiser. Então, se eu for no modo de escultura, eu tenho brushes como grab para poder puxar partes inteiras. Eu tenho brushes como smooth para suavizar partes inteiras. Então, vocês vão encontrar a gente, às vezes, usando esse esquema e vindo para a escultura para ajustar esses encaixes. Tá? Geralmente, o que a gente usa são realmente os grabs e os smooths mesmo, para poder ajustar esses encaixes. Eles funcionam do mesmo jeito, a saber que o proporcional edit, tá? E que a seleção de algumas partes aqui. Então, algumas eu vou querer puxar, outras não. Então, isso aí a gente vai ter uma aula prática para isso, né? Então, você não precisa preocupar também em acertar. Tipo, nossa, tá feio, tudo bem. Tem que preocupar em acertar de primeira, não. Vocês podem fazer isso. Nem tem que preocupar com o fato de ser um tanto de pecinha assim dentro do modo edit, porque o que acontece com essa superfície aqui, ó, o que acontece com essa construção de bloco aqui, eu posso fazer um pouco melhor isso aí, porque eu estou fazendo umas coisas que não vão ficar boas. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui, só para não ficar muito feio, né, gente? Deixa eu só puxar um pouquinho mais para cá. Um pouquinho mais para cá, assim, um pouquinho mais para cá. Tá, por que a ausência total de preocupação com o base mesh nessa técnica? Por que a ausência total da preocupação? Por causa desse modificador aqui, ó. E esse modificador aqui, ó, na hora que eu colocar a resolução que eu quero aqui, ó, opa, eu digitei errado aqui, 0.05. Ele vai reconstruir essa malha como um bloco só. Então, eu consigo o nível de detalhe que eu vou precisar para esculpir, né? Que é, na verdade, o processo de blocagem que a gente faz. A gente bloca o relevo e aí a gente vem com esse modificador aqui, ó, caçando qual que é a intensidade que eu preciso. Se eu tiver que editar corte, se eu tiver que modificar como que ele está adaptando isso aqui, beleza. Né? Eu consigo abaixar isso até chegar no ponto mais preciso. Quais são as preocupações para poder fazer isso? Não pode ter nada aberto. Não pode ter nada aberto. Então, se eu fizer isso aqui, ó, Mesh at Center, ele já vai acertar melhor o braço para mim. Tá vendo? Então, se eu vier aqui agora, só ajustando, por exemplo, eu quero peitar essa esfera aqui para poder fazer o relevo do peito dela, né? Vou querer ele provavelmente mais, não sei se eu quero clipping nisso, né? Mas vamos rotate Z aqui. Vamos puxar isso um formato mais de gota, né? E vamos puxar isso mais para trás aqui, né? Nesse espaço. Pô, ficou faltando aqui um relevo para escápula, né? Então vamos pegar essa mesma bolinha aqui, ó.
Agora eu vou fazer tudo com a esfera, tá, gente? Isso é preguiça? Provavelmente. Tem peito nas costas? Não. Calma lá. Não é assim não. Vamos jogar isso aqui pra cá. Vamos, vamos puxar isso aqui pra cá. Vai precisar fazer alguma coisa nesse sentido? Fique à vontade. Então, eu vou cansar um tanto de massa aqui, né? Vamos colocar um tanto de caroço aqui nesse negócio aqui. Vamos rotacionar isso aqui. Não quero fazer muito sentido, não. Eu quero só mostrar um pouco do cálculo da coisa. Né? Tipo, não estava gostando dessa parte. Como ele vai recalcular isso aqui? Então, né, tipo, ficou estranho esse atraso. Mas, isso aqui ficou estranho. Mas aqui, ó, onde estava faltando o volume da escápula, eu já consegui. Então, por exemplo, se eu pegar esse cara aqui e colocar, sei lá, fazendo volume para queixo, né? Vamos puxar isso aqui. Vamos pegar um outro desse aqui, ó. De novo, eu não estou modelando as pecinhas. Se eu modelar as pecinhas, vai ficar um pouco melhor. Mas eu não estou modelando elas, não. Eu estou só catando a mesma malha, duplicando e marcando onde é que está o relevo. Por favor, lembrem disso. Na hora que vocês forem fazer, tenta não fazer só duplicando, feito louco eu. Tem que lembrar que eu estou dando aula, eu tenho meus horários. Então tem coisa que eu não vou conseguir fazer aqui com muita perfeição. Vamos aumentar aqui a adaptabilidade disso aqui. Então, o que eu consegui de detalhe que eu falo assim, não, essa é a forma, essa é a base da forma que eu preciso, né? É onde eu vou parar de decupar, né? Então eu não preciso fazer todo o relevo, eu só preciso fazer o relevo suficiente para, na hora que eu vou para a próxima etapa, eu entender que ali tem um relevo específico. Então, se eu for fazer, por exemplo, extrude para poder fazer uma outra área aqui de relevo, se eu for, né, como sair daqui só para vocês verem, se eu for fazer algum tipo de relevo adicional aqui, né, bom saber, é bom saber, né, deixa eu dar merge aqui, deixa eu fazer um extrude para dentro aqui. Opa, Delta Tab. Então você consegue cavar um pouco o modelo, né, ou explorar ele um pouco mais nesse sentido, né? Deixa eu fiz isso aqui, vamos ver como é que funciona se eu fizer com os dois aqui, só para pela experiência mesmo né? Então consigo definir alguns espaços. E o que acontece? Na hora que a gente for para a escultura, a gente vai ver que a gente usa isso aqui com frequência, né? Na hora que a gente aplica isso aqui, deixa eu dar um apply, deixa eu dar um apply. Na hora que eu estiver esculpindo aqui, é muito comum, de verdade, a gente ligar um recurso de topologia dinâmica para poder suavizar e para poder tratar o modelo, né? Então, deixa eu dar um
aumentar um pouco aqui. Vamos suavizar aqui alguns desses volumes na marra. Vamos. Então, deixa eu puxar aqui, grab. Vamos puxar isso para cá. Eu não fiz a simetria disso aqui não, deixa eu fazer isso. Deixa eu ajustar a simetria desse modelo. Mais x, menos x, simetria. Não, é o contrário. É menos x, menos x, menos x. Deixa eu dar um inflate aqui rapidinho. Inflate. Vamos pegar aqui um smooth aqui. Eu acho que eu preciso dar um inflate primeiro. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu pôr uma topologia simétrica aqui. Talvez eu queira primeiro abaixar essa coxa e depois vir com o inflate. A batatinha da perna mais calibrada. E aí só para ilustrar isso aqui para vocês, deixa eu pegar um brush aqui, deixa eu entrar com um buraco de olho aqui e deixa eu fazer uma área de nariz aqui não tão larga, uma área de bochecha. Vou fazer uma área de boca. Aqui é só para mostrar uma coisa. Isso aqui, ó, rapidinho. Depois que a gente faz, é comum a gente usar o remesh de novo. Aquele mesmo remesh de modificador, ele é o mesmo que a gente usa aqui, ó. Então, esse processo é um processo já pensado para a elaboração da escultura. Você começar com um bloco tosco, ir refinando, né? Nossa, marquei umas coisas, mas não está legal. Deixa eu dar um remesh aqui, deixa eu começar de novo. Deixa eu refazer. Aqui, ó, a lógica eu não vou querer a resolução de... Eu vou querer pegar a resolução daqui, né? Eu vou falar assim, não, me dá a resolução que você tem aqui e aí faz o remesh em cima disso, né? Para limpar um pouco a bagunça que faz. Então, geralmente a gente faz a blocagem, a marcação de detalhe, né? A blocagem, faz o remesh, faz uma marcação de detalhe, faz o remesh de novo, aí faz a escultura a partir desse remesh. A gente faz a escultura quase até o fim, para depois voltar para a topologia dinâmica, né? Então a gente faz uma gradação que começa com essa coisa do bloco tosco. Faça a pergunta. Fazer a modelagem assim, ela ficar em média com quanto? Isso varia demais. É difícil, porque depende das configurações que você usa. Atualmente aqui eu estou com 20 mil, que é pouco. Tá? Mas aí, isso foi um jeito de fazer... Isso é um jeito de fazer base mesh, certo? Eu tenho um tempo para fazer mais um jeito diferente, que eu gosto. Mas eu ainda acho que esse modo da blocagem, como base mesh, como uma forma de fazer base mesh rápido e sem mutabilidade, ele é bom. Você marca uns volumes, você modela só o pedacinho que você está fazendo, encaixa lá, depois modela só o pedacinho. Pode fazer inclusive com objetos separados, né? Mas tem um jeito que eu gosto. É tosco, mas eu gosto. Vamos começar aqui com um plano. Vou começar com um plano. E eu vou dar merge nesse plano aqui, ó. At center. Então eu tenho aqui um vértice, na verdade. Se a gente for ver o que eu tenho aqui, é um vértice apenas, tá? Só um vértice. Certo? E aí eu vou fazer o boneco de pauzinho mesmo. Então, perna. Aqui o pé mais ou menos, né? O pé é mais ou menos por aqui, né? Tá? E aqui a gente vai fazer até mais ou menos a altura do quadril. Isso aqui é o quadril. Vou ligar aqui meu mirror. Tá? Vou ligar meu mirror aqui. Eu quero ele dando clipe no meio.
Então aqui eu quero fazer mais ou menos aonde que vai ser o tronco. Clipping. Vou pegar aqui mais ou menos o ombro. Eu vou fazer para baixo aqui o bracinho, mas só para poder ficar mais com carinha do bonequinho. Esse aqui é o pescoço e aqui vai ser a cabeça, né? Ah, beleza. Bom demais, né? Certo? Isso aqui tá tranquilo, tá suave, né? Então, em cima disso aqui, eu vou colocar o Skin Modifier. O Skin Modifier, porque o Skin Modifier vai vir com as medidas do Blender, que é 2 metros, 2 metros, eu vou ter que entrar no modo Edit e dar o Skin Resize para ajustar qual que é o tamanho base que eu quero nessa medida. E eu vou colocar uma subdivisão de superfície depois para ele arredondar isso para mim, tá? O que eu vou fazer a partir daqui? Deixa eu ligar aqui o raio-x. O que eu vou fazer a partir daqui é posicionar Skin Resize. Skin Resize. E aí o que eu quero configurar de Skin Resize? Eu quero que ele tenha uma simetria em X dos cortes, tá? Então você quer que ele está cortando a simetria para mim, tá? E eu quero, por exemplo, nessas divisões aqui, geralmente a gente quer a coisa separando e solta, né? Então quando você tem a divisória da coisa, você tem a opção de Mark Loose ou Clear Loose. Geralmente eu vou querer que as coisas sejam clear para a mão não ficar tipo um bloco de pato assim, né? Então eu quero clear para ficar vazado entre as coisas. E aí é tretado esse aqui porque como a topologia está sendo calculada automaticamente, né, ou automaticamente, eu tenho que ser muito cuidadoso para ver se ele não está gerando artefato em algumas partes, né? Igual aqui está gerando um super artefato. Outra coisa é a escolha do root. Root geralmente é no quadril, então eu quero colocar isso para que ele não gere cálculos estranhos. E alguns dos extrudes que eu vou fazer, eles não vão fazer sentido como rig, assim, mas eles vão fazer sentido como forma de gerar estrutura, né? Então, se eu tiver, por exemplo, com dificuldade em achar uma superfície aqui, às vezes eu vou subdividir para ter um corte adicional que eu possa dar escala aqui, né, para poder lidar com essa divisão aqui. Por exemplo, como é que eu vou dividir a cabeça, né, do tronco só com escala, né, só com o skin resize? Talvez não dê, entendeu? Então, talvez eu tenha que fazer o quê? Talvez eu tenha que fazer realmente uma extrusão de alguma malha para que gere essa separação, né? Para que eu tenha essa forma aqui, né? Mesma coisa se eu for dar um extrude para trás aqui, né? Para poder gerar, por exemplo, onde está o relevo. Então, isso não elimina a blocagem, isso não elimina aquela blocagem, e não falando que isso aqui vai dar mais ou menos trabalho, porque cada cabeça uma sentença, né? Mas para chegar na primeira parte do relevo é bem rápido, né? Chegar na primeira parte do relevo é bem rápido, né? Na hora de aplicar, né, o aplicar é o mesmo de sempre. Deixa eu colocar o remesh aqui só pela diversão. Só para diversão. Né? Só para ver como que ele calcula aqui, né? Dá para ainda colocar um remesh aqui. E, de novo, eu estou fazendo isso aqui, mas eu posso aplicar, vir com outras malhas, ou seja, eu posso dar o apply desse conjunto aqui, ó, entrar no modo edit, e aí aqui eu acrescentar aquelas malhas adicionais de relevo que eu estava colocando no outro. Aqui colocar, tipo assim, uma esfera para ajustar a cabeça, uma esfera para fazer o peito, uma esfera para fazer o espaço. Realmente não importa, né? Então vamos colocar aqui uma esfera para poder definir um volume no ombro aqui, ó.
Como eu fiz com o Mirror, eu posso também depois apagar metade e religar o Mirror, tá, gente? Não dá errado isso, não. Vamos duplicar esse cara aqui. Eu não preciso nem preocupar, na verdade, eu não preciso nem preocupar muito se... Vamos desligar o raio-x. Eu não preciso nem preocupar muito se está simétrico ou não, ou se está certinho, não, porque a gente vai passar pelos processos de escultura ou de topologia. Então, tem problema eu fazer e, tipo assim, vir aqui encontrar o que, que é a quantidade de polígono que me dá a silhueta que eu quero, tá vendo? Né? Então, mesma coisa, se eu quiser acrescentar, vou acrescentar mais algum relevo aqui, né? Só para... vamos acrescentar o volume do busto aqui, só para ter o relevo, né? Tô fazendo só um lado, tá, gente? Não esquece isso, não. Tô fazendo só tô fazendo só um lado. Ficou alto isso aqui. De novo, é interessante na hora de construir isso, pensar assim, não, quais são os detalhes anatômicos que eu estou colocando, né, para cada etapa. Tudo que eu estou fazendo está ficando feio hoje. Tem uns dias que são ruins. Tem uns dias que a gente tá mais incompetente que a média. Tá feio? Feio, feio, feio. É bom. Tá bom. Deixa eu puxar isso aqui com proporcional editing aqui só para... se eu consigo dar um volume diferenciado aqui. Eu quero puxar isso aqui para cima. Só Deus sabe. Como estrutura de relevo, né, eu já tenho aqui um pouco mais bem definido o ombro. O pescoço aqui ficou meio zoado. Mas eu quero mexer nessa parte aqui. Eu quero mexer nessa parte aqui para resolver esse BO aqui do pescoço. Isso. Aqui tem um artefato que deu no Schematify. Então, talvez eu queira apagar um pedaço desse cara aqui e refazer. Eu queira apagar um loop desse. Delete. Faces. O que acontece? Aí você cruza as coisas e nem tá vendo. Aqui foi onde deu erro. Aí, delete. Faces. Delete. Faces. Tá bom, aqui já tá bom. Então aqui eu vou fazer um extrude. E um scale. E um extrude. E um merge at center. Essa parte de cima aqui eu vou só deletar. A parte de cima eu vou só deletar. Eu não preciso dela mais. E aí agora eu tenho como pensar em como que eu quero reduzir, né? Tipo, se eu quero aumentar a distância, se eu quero puxar isso aqui mais pro... Opa. Tá. Por que eu peguei aquele vértice aqui, né? Não? Deve ser. Já começou a ficar mais fino o pescoço aqui. Beleza. Já começou a me dar uma silhueta um pouco mais interessante. E aí eu tenho que falar isso também, antes que eu pareça uma pessoa louca. Talvez seja tarde demais. Mas para chegar nisso aqui, nisso, cultura, a gente passa por isso, tá, gente? Para chegar nisso, se você vai fazer do zero,
você vai fazer o base mesh do zero, é isso mesmo. Quando a gente faz escultura manual, a gente faz isso amassando papel alumínio. E puxando esqueleto de arame, apertando papel alumínio e fazendo essas massas. Então, o equivalente dessa etapa aqui, ó, deixa eu ver se eu acho um Sculpt Clay Timelapse aqui para vocês verem. Timelapse. Pô, podia pegar esse cara aqui, ó. Deixa eu pegar esse cara aqui. E aí, então, é isso aqui que eu tô fazendo agora, tá? É essa parte. Onde é que está o volume do ombro? Onde é que está o volume do tronco? Onde é que está o volume da base? Então, para a escultura, o base mesh, ele pode, na primeira etapa, ele vai ser assim. À medida que eu for detalhando, né, aquelas peças, ajustando o relevo, eu posso chegar mais próximo da forma. E, eventualmente, eu posso chegar num base mesh que, tá, ele não é tão rudimentar, mas eu consigo ver bastante da silhueta dele. Eu consigo ver bastante do que se pretende no visual, tá? Diga. Pode. Então vamos colocar um chifre nela aqui. Pode sim. Deixa eu colocar aqui um cilindro, né? Scale. O que vai acontecer vai ser exatamente é o problema que eu estou tendo, na verdade, com vários dos detalhes que eu coloquei aqui, né? Eu fui muito leviano com a coisa toda, e agora eu estou com um problema básico de detalhamento aqui, que vamos fazer scale. Então, eu posso pensar nesses termos aqui, ó. O meu problema vai ser o quê? Vai ser resolução. Entendeu? Resolução que vai ser o problema. Então, uma coisa que vocês podem fazer nessa primeira etapa de tentar fazer o base mesh, então, em vez de tentar fazer tudo num objeto só, igual eu estou tentando fazer tudo num objeto só, e tentando achar um remesh que cobre todo mundo, fazer já os blocos separados. Por exemplo, faz a forma da cabeça, faz a forma do tronco, sabe? Faz a forma do braço, faz separado, faz a mão, né, com os dedos num bloco. Por quê? Porque cada bloco de remesh vai ter uma intensidade e vai ser uma coisa de escultura diferente. Na hora de juntar essa escultura, vira uma outra preocupação, entendeu? Que aí, tipo assim, como que eu vou juntar essa parte com a outra. Mas, em termos de pensamento estrutural, se eu fizer o chifre separado, eu talvez ache uma quantidade de polígono boa para cá, que não vai afetar o que eu consegui de relevo para cá, porque às vezes eu vou querer o quê? Eu vou querer uma coisa muito mais simples para o tronco, mas muito mais detalhada para o chifre, né? Então fazer isso com peças separadas é interessante, tá? Eu vou ver se eu consigo, eu não vou prometer não, estou gravando aqui, mas não é promessa não. Eu vou ver se eu consigo algum tempo durante a semana para fazer uma demonstração desse processo indo um pouco mais de tempo, né? Ou seja, eu faço meu time-lapse durante a semana. Se não der, lembra, tem um videozinho já de eu fazendo base mesh lá para vocês assistirem. Já tem um complemento dessa aula lá para vocês assistirem. Sim. Eu acho que fica separado até o final, inclusive. Eu acho que eu mantenho cabeça sempre separada do corpo e roupa separada do corpo. Eu acho que eu mantenho tudo separado. Cabelo é um objeto. Eu acho que eu mantenho separado até o fim. Só na hora da retopologia que começa a juntar. E na retopologia eu posso realmente, por exemplo, é mais fácil eu fazer esse cinto separado, essa perna separada, esse tronco separado, do que fazer tudo junto. Na retopologia já faz sentido
eu modelar isso aqui tudo num bloco e confiar que o mapa de normal vai fazer esse detalhe, né? Então, isso é a diferença. Agora, isso aqui, por exemplo, fazer separado até o... ou se fazer, mesmo que faça dentro do mesmo objeto, ser um negócio que é desconectado, para balançar, para evitar que, por exemplo, o movimento da coxa a coisa invada, talvez seja interessante. Ou para ter um movimento secundário massa, né? Então, aqui tem uma separação boa para cabeça e pescoço, né? Então, se eu fizer de cabeça, talvez eu consiga fazer a orelha, nariz com mais detalhe, né? E isso é uma coisa que você tem que pensar. Mão tem mais detalhe. E cabeça tem mais detalhe. Então, se puder fazer a cabeça num objeto, esculpir, modelar, fazer tudo num objeto, e a mão no outro, seu design permite isso, então você pode detalhar sem medo de ser feliz. Aqui, ó, tem um negócio que é um barato danado, que eu posso fazer a luva e esse cara aqui talvez num objeto só e o braço no outro, ou talvez até separado. Isso um objeto e isso aqui outro objeto, né? E o tronco aqui, ó, o tronco até aqui, ó, essa parte toda do tronco pode ser um bloco só, sabe? Braço, pescoço, aí esse começo de pescoço até a cintura. Esse bloco aqui, que é a perna até a bota, eu faria um bloco separado, que fica mais fácil de gerenciar, tá, gente? Tudo que vocês puderem fazer em bloco separado, fica mais fácil de gerenciar. Depende. Por exemplo, tem caso de jogo que você vai fazer upgrade da armadura. Então você vai trocar o tronco. Então não tem por que juntar. Então nunca é necessário juntar. Tem caso que o Silverhide ele é sempre o mesmo design, fora fora, né? O design está definido. Então não tem porque não tem sistema de customização. Aí daria para juntar blocos que são coerentes, né? No caso, por exemplo, blocos que são coerentes em termos de densidade. Então eu juntaria, por exemplo, esses dois que são coerentes em densidade. Mesmo densidade de cortes deve funcionar de fora a fora. Mas, por exemplo, se eu juntar a cabeça e o tronco e eu quiser manter o detalhe aqui do rosto, eu vou ter que fazer um remesh com um corte tão grande que isso aqui vai ficar pesado demais. Então, cabeça, cabelo, mão, talvez fique separado até o fim. Mas o tronco, o tronco e as pernas podem juntar também. Talvez fique junto, porque talvez a densidade de corte... Porque é isso, o que vai definir é a densidade de faces aqui. É isso que vai definir. Uma densidade de faces muito discrepante, né? Se eu pensar aqui para fazer o olhinho dela, né? Fazer o narizinho, a boquinha, quantos cortes eu não vou precisar aqui? Exato. Ou esse aqui vai ficar com tanto corte que vai ficar pesado sem necessidade. Então, provavelmente, né? A mesma coisa que a gente está usando, por exemplo, subdivisão ou multi-resolution ou outras ferramentas de corte. Né? É isso que a gente tem que ficar atento. Beleza? É isso, pessoas. Vou subir essa aula para vocês lá no Canvas e peço que vocês assistam a outra aula de Base Mesh e que, se tiverem tempo,